Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender o que é substantivo. Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, não é? Número e grau. Em gênero, quando eles são flexionados em masculino e feminino. Em número, em singular e plural. E grau, aumentativo e diminutivo. Agora nós vamos conhecer aí alguns tipos de substantivos, não é? Então, nós temos aqui substantivo comum. Vamos lá? Substantivo comum. Os substantivos comuns são palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Exemplos de substantivos comuns: pessoa, gente, país. Também temos o substantivo próprio. Eles podem ser grafados em letras maiúsculas. São palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Temos como exemplo Brasil, São Paulo, Maria. Temos também os substantivos simples. Substantivos simples são aqueles que são formados por apenas uma palavra. Exemplo: casa, carro, camiseta. O substantivo simples, ele também pode ser um substantivo comum, tá ok? Agora nós vamos conhecer o substantivo composto. Esses são formados por mais de uma palavra. Vocês ouviram falar na aula de números compostos e primos? Então, os números compostos, eles possuem 3 divisores ou mais, não é verdade? Por isso que eles são chamados de compostos. Aí a gente está fazendo agora um link, né, com a aula de matemática e de língua portuguesa. E agora você está aprendendo o que é um substantivo composto. Um substantivo composto são aqueles que são formados por mais de uma palavra. Por isso que se chama composto, tá bom? Exemplo de substantivo composto: guarda-chuva,
beija-flor. Também nós temos o substantivo concreto. Substantivo concreto. Substantivo concreto designa palavras reais, concretas, sejam elas pessoas ou objetos. Tá ok? Então, os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, tá? Sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Temos como exemplo menina, homem, cachorro. Você pode ver. Você não pode ver uma menina? Você não pode ver um cachorro? Você pode tocar? Então isso é algo concreto. Agora, temos também o substantivo abstrato. São palavras conhecidas por vocês, mas que não são concretas. Por exemplo, nós temos aí a palavra beleza. Temos a palavra alegria. Que alegria de poder te ver. Mas eu posso pegar na alegria? Não. Nossa, aquela senhora é cheia de bondade. Eu posso pegar na bondade? Não posso. Quanta beleza neste lugar. Eu posso pegar na palavra beleza, ou seja, eu posso pegar na beleza? Não. Por isso que se chama abstrato. Nós também vamos conhecer o substantivo primitivo, tá? Substantivo primitivo. Substantivo primitivo, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Tá ok? Nós temos como exemplo de substantivo primitivo casa, folha, chuva. Nós também temos o substantivo derivado. Substantivo derivado são aquelas palavras que derivam de outras. Casarão. A palavra casarão deriva de qual substantivo? Deriva, isso aí, muito bem, deriva de casa. Outro exemplo, folhagem. A palavra derivado deriva de folha, muito bem. Deriva de folha. E a palavra chuvarada deriva, isso, deriva de chuva. A palavra chuvarada deriva de chuva. Então, por isso que essas palavras aqui, ó, casarão, folhagem, chuvarada, por isso que essas palavras aqui são chamadas de substantivos derivados, tá bom?
Mas também nós vamos conhecer substantivo coletivo. E é muito importante vocês aprenderem o coletivo, tá? Para que você possa enriquecer o seu vocabulário, possa aprender a falar, né, de uma forma correta, saber se expressar bem. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem ao conjunto de seres, não é? Por exemplo, quando eu quero falar sobre muitas flores, eu quero falar de um conjunto de flores, eu posso me referir à palavra flora. O que é uma flora? Vocês já ouviram falar, né? De flora, de fauna, em ciências, né? Flora é um conjunto de flores. E quando eu quero falar das minhas fotos, que eu tenho muitas fotos, não é? Eu posso dizer que eu tenho um álbum. Álbum, que é um conjunto de... Muito bem, um conjunto de fotos. Agora, quando eu quero dizer assim, que vi muitas abelhas, tinham muitas abelhas ali voando, trabalhando, eu posso dizer que eu vi uma colmeia, não é? Uma colmeia, o que é uma colmeia? Em quinto ano? É um conjunto de abelhas. Muito bem, vocês estão de parabéns. Tá ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, não é? Sobre os substantivos, tá ok? Peço que vocês leiam todo o material que está no livro de vocês, tá? Essa aula, ela se encontra no livro de língua portuguesa, tá ok? Vou falar aqui a página para vocês. Na página 58, tá? Na segunda coluna, vocês vão ler a página 59, a página 60. E vão fazer as atividades da página 61 e 62, tá ok? Qualquer coisa é só falar comigo. Beijinho, um abraço.